Aizen Sosuke vs Uchiha Madara. Meu amigo, isso aqui é simplesmente o encontro dos dois maiores arquitetos do caos de Bleach e Naruto. De um lado, o Aizen, o ex-capitão da 5ª divisão, o homem que enganou todo o Gotei 13 por anos e atingiu um nível de poder quase divino. Do outro, a lenda viva do clã Uchiha, a reencarnação de Indra, o vilão que governava o campo de batalha. Dois monstros, duas mentes brilhantes, dois caras que olham pra realidade e dizem, vou reescrever isso aqui do meu jeito. Mas e aí, numa batalha mortal, quem venceria, Aizen ou Madara? Só tem uma forma de descobrir. Mas antes, aproveite e dá aquela moral pra o Mano Zé aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda muito e mantém aqui trazendo mais novas batalhas pra vocês. E por falar em batalha, antes de começar a treta entre Aizen e Madara, é preciso estabelecer as condições de combate. Primeiro, o combate vai acontecer no universo neutro, sem vantagem pra nenhuma obra. Pra deixar tudo ainda mais justo, as energias serão equivalentes. Ou seja, técnicas que funcionam em quem apenas tem a energia do universo de Naruto, que é o chakra, vai funcionar em quem tem Heiryoku, a energia do universo de Bleach. E o contrário também será válido. O segundo ponto é que os dois estarão no auge absoluto. O Aizen será a versão Muken, lá do arco final de Bleach, totalmente fundido com o Hogyoku e com a sua Zanpakutou, a Kyoka Suigetsu. E o Madara vem no modo mais insano possível, Jinchuriki completo das 10 caudas, com 2 Rinegans ativados e o Rinen Sharingan na testa. É o pico contra o pico. E por fim, temos que o combate será feito através de análise categoria a categoria, para que possamos criar uma base sólida, para assim quando formos analisar o combate de fato, e o resultado seja o mais justo possível, para assim ninguém ficar chorando nos comentários. Então, deixado isso claro, bora pro combate. Porque começando com as energias dos universos, temos poder espiritual e também o chakra. No caso do Aizen, a Sureiatsu no final de Bleach chega no nível simplesmente absurdo. Depois de se fundir com Hogyoku, um artefato criado justamente para quebrar os limites naturais de um Shinigami, Aizen transcende completamente qualquer padrão normal de poder. O nível de Reiatsu dele se torna tão alto que personagens muito mais fracos simplesmente não conseguem senti-lo. E quando eu digo fracos, não é aquele rando que fica lá no final da fila. Mesmo figuras absurdamente poderosas como Isshin Urahara e Yoruichi eram incapazes de perceber a presença espiritual dele. O detalhe mais impressionante é esse: Aizen fez isso antes mesmo de atingir o auge, porque no arco final, depois de passar 2 anos preso no Muken, a Reiatsu dele aumentou ainda mais, ao ponto do próprio Yhwach, o vilão final de Bleach, classificá-lo como uma das 5 maiores ameaças especiais de guerra, justamente por causa do seu poder espiritual. E o Yhwach inclusive tentou recrutá-lo e tomou um belo não na cara. E quando o Aizen é liberado para ajudar na guerra, ele precisa ficar preso a uma cadeira criada exclusivamente para suprimir sua Reiatsu. E mesmo assim, quando ele lança um feitiço no nível do Kuro Hitsugi, que é um dos feitiços mais poderosos, o próprio Urahara conclui que o Aizen daquele momento já era mais forte do que o Aizen que lutou contra o Ichigo 2 anos antes. Ou seja, mesmo nerfado pela cadeira, ele já tinha superado o próprio auge passado. Notem que eu falei cadeira, a roupa cheia de selos dele, que ele usa no final contra o Yhwach, quando já estava livre da cadeira, não diminuiu o seu poder, apenas mantém a sua Reiatsu próxima ao corpo. Ou seja, não. Naquele momento ele não está mais forte do que aquilo que vimos. Aquilo ali já é o absurdo total. Só que, claro, não para por aí. A Reiatsu do Aizen é tão densa que forma literalmente um escudo invisível ao redor do seu corpo, capaz de desintegrar seres muito mais fracos só pela aproximação. E quando Yhwach enviou uma torrente de poder do Rei das Almas para engolir toda a Sereta, ele simplesmente repeliu aquilo com a própria Reiatsu, esmagando aquelas criaturas cheias de olhos apenas com a sua presença. Em seguida, ele ainda projeta sua energia espiritual como um feixe gigantesco, que supostamente teria o alcance suficiente para atingir o Palácio do Rei das Almas, um local que fica no céu a uma distância que normalmente levaria dias para chegar com velocidade normal. Em Bleach existe um conceito muito claro: Reiatsu pode anular habilidades. O Aizen provou isso na prática, quando anulou a Shikai da Soifon, uma espada que mata com 2 golpes, onde mesmo após receber o segundo ataque, ele simplesmente forçou sua Reiatsu e anulou o efeito da habilidade de uma capitã. E como se já não fosse roubado o suficiente, anos depois do fim do mangá, foi revelado que o Aizen, junto com Yhwach, possui uma das Reiatsus capazes de manter os portões do inferno selados. E por falar no Yhwach, é importante deixar muito claro: Aizen e Ichigo foram os únicos personagens capazes de trocar golpes com Yhwach no auge absoluto, depois de ele se tornar basicamente o novo Rei das Almas, sustentando os 3 mundos de Bleach. E claro, o Aizen não foi capaz de causar dano físico direto, mas conseguiu lutar tempo suficiente para enganar o Yhwach com a Kyoka Suigetsu, algo que nem o Ichibe conseguiu fazer. Isso porque o Ichibe é basicamente um Shinigami primordial, aquele que podia apagar nomes da existência e mesmo assim morreu para uma versão mais fraca do Yhwach. Agora, Madara, pelo outro lado, foi por muito tempo um dos shinobis mais poderosos da história, reconhecido como o maior Uchiha de todos os tempos, mesmo décadas após a sua morte. Em vida, ele foi capaz de rivalizar por anos com Hashirama Senju, o primeiro Hokage, conhecido como o Deus Shinobi. E isso já diz muita coisa. Madara também é uma das reencarnações do Indra Otsutsuki, o filho do sábio dos 6 caminhos, uma figura quase que messiânica dentro de Naruto. Porém, isso ainda não é o seu auge. O verdadeiro pico do Madara acontece quando ele retorna dos mortos e se torna o Jinchuriki das 10 caudas, uma entidade com a quantidade de chakra tão absurda que chega muito próximo do infinito. E o
o detalhe importante é que para chegar nesse ponto, Madara derrotou sozinho todas as 9 bijus, criaturas capazes de destruir países inteiros. Diferente do Obito, que nunca teve o Jubi completo, Madara conseguiu uma versão muito mais próxima da forma perfeita, obtendo o chakra total de 8 bijus e metade do Kurama. E isso porque o próprio Obito chegou a declarar que com o Jubi incompleto já seria capaz de destruir o mundo usando a espada de Nunoboko. Agora imagina o Madara com a versão ainda mais completa. Mas claro, vale comentar que no contexto que o Obito falou essa frase é mais relacionada a destruir o mundo Shinobi do que realmente como se fosse um ataque capaz de destruir o mundo. Embora, francamente, o nível de poder que vimos em Naruto não é difícil de imaginar que o Madara seria capaz. O nível de chakra dele permite feitos completamente insanos, criar vários meteoros simultaneamente, usar múltiplas Kekkei Genkai e enfrentar Naruto e Sasuke juntos, dois personagens que naquele momento possuíam um poder comparável ao próprio Sábio dos Seis Caminhos. E sim, o próprio Hagoromo afirma que o Madara estava se aproximando do seu nível, mas isso tem um contexto. Hagoromo fez essa observação quando o Madara tinha apenas um Rinnegan e ele próprio já não era mais o Jinchuriki do Jubi, então isso cria várias interpretações. Alguns acreditam que o Hagoromo estava falando do seu auge absoluto quando ele era um Jinchuriki, e outros acreditam que ele estava falando daquela versão enfraquecida como espírito. E na minha opinião, eu acredito muito que ele estava falando do auge absoluto dele. Mas me conta aqui o que você acha nos comentários, porque nessa categoria quem vence é o Aizen. O nível de poder espiritual dele escala para um patamar capaz de enfrentar um ser que se tornou basicamente um deus e sustenta 3 planos dimensionais. Um nível que o Madara, apesar de absurdo, nunca demonstrou de forma equivalente. Então aqui a diferença realmente é muito grande. Mas será que isso vale também para poderes e habilidades? Quando falamos desse assunto, o Aizen simplesmente joga em outro patamar. Ele é um mestre absoluto do Kido, a magia dos Shinigamis, dominando tanto o Hadou, que são feitiços ofensivos, quanto o Bakudou, que são feitiços defensivos e de contenção. Aizen é capaz de lançar feitiços de altíssimo nível, chegando facilmente aos Hadous da casa 90. E se você não sabe o quão absurdo isso é, saiba que os Hadous são classificados numa escala de 1 a 99, os da casa 90 sendo os mais poderosos. Um exemplo disso é o Hadou número 90, o Kuro Hitsugi, que cria um caixão gigantesco ao redor do inimigo e, devido ao poder absurdo envolvido, distorce o espaço-tempo dentro da técnica. E outro exemplo ainda é o Hadou 99, o Goryu Temetsu, que invoca 5 dragões colossais de energia espiritual, atacando o alvo por todos os lados. Além disso, Aizen pode usar Hadous elementais e mostrou isso quando usou um Hadou de eletricidade para atingir o pai do Ichigo. Ele também pode criar escudos de energia e até manter barreiras invisíveis ativas, como quando ele fixa um escudo na própria nuca para cobrir seu ponto cego. E vale lembrar que ainda quando era apenas um tenente, Aizen já era capaz de usar o Bakudou 81, o Danku, para bloquear um Hadou 88 lançado pelo Tessai, o então capitão do esquadrão de Kido. Ou seja, desde cedo o cara já era um absurdo, mas nada disso é a arma principal dele. A verdadeira carta roubada do Aizen é a sua Jikai, a Kyoka Suigetsu, que tem a habilidade especial chamada Kanzen Saime, a hipnose perfeita, e como o nome já entrega, ela permite que o Aizen controle completamente os 5 sentidos do oponente: visão, audição, tato, olfato e paladar. Tudo pode ser manipulado. A vítima passa a entender errado forma, posição, número, cheiro, sensação, absolutamente tudo. A única condição para cair sob hipnose é via a liberação da Shikai, uma única vez. Depois disso é permanente. Não importa se passaram dias, anos ou séculos. Sempre que o Aizen ativa Kyoka Suigetsu, o alvo cai de novo. Os Vizards, por exemplo, continuaram sob efeito da hipnose, mesmo depois de 110 anos. E o pior é que mesmo sabendo que está hipnotizado, o inimigo não consegue sair da influência, ou mesmo identificar facilmente o que é real ou não. E no combate, isso torna Aizen praticamente intocável. O inimigo não pode confiar no que vê, no que escuta ou mesmo no que sente. Logo, qualquer erro se torna inevitável. Aizen também pode criar cópias ilusórias de si mesmo, trocar de lugar com outras pessoas ou usar aliados como Iska, enquanto se move livremente pelo campo de batalha, atacando sem ser percebido. E atualmente, o negócio ficou ainda mais quebrado, porque o Aizen está fundido com a Kyoka Suigetsu, e assim ele não precisa mais empunhar a espada, basta ele decidir e a hipnose acontece. Foi assim, por exemplo, que ele conseguiu colocar o próprio Yurrabarra sob ilusão, mesmo estando selado, distorcendo inclusive a percepção do tempo do Rei Quincy, fazendo a conversa parecer muito rápida, quando na verdade durou muito mais tempo. Como se ele já não fosse roubado o suficiente, precisamos falar do Hogyoku, um artefato criado a partir de várias almas, e inclusive tem fragmentos do próprio Rei das Almas. E com esse poder, além de tornar o Aizen imortal, o principal poder dessa pedrinha é simplesmente tornar os desejos do seu portador em realidade. Foi por causa disso que o Aizen conseguiu fazer várias evoluções quando lutou contra o Ichigo, porque ele queria transcender os limites de um Shinigami, e por isso passou a ter também poderes Hollow. Então, levando em consideração como esse poder funcionou na obra em relação ao Aizen, como eu já falei anteriormente, mesmo depois de passar 2 anos selado, o nível de poder dele aumentou muito mais. Então isso indica que se durante o combate ele desejar conseguir evoluir, ele provavelmente vai conseguir evoluir, embora não seja a cada segundo, como boa parte dos fanboys do personagem espalham
por aí. Mas quando falamos do Madara, meu amigo, ele é simplesmente o retrato da versatilidade. Ele domina praticamente todos os tipos de ninjutsu existentes, desde técnicas de restrição extremamente poderosas até a capacidade de se fundir às superfícies, atravessar o campo de batalha sem ser notado e criar clones das sombras. Mas isso é só o básico. Madara domina todas as 5 transformações elementais da natureza: fogo, água, vento, terra e raio. E seu elemento principal é o fogo, onde ele cria chamas tão massivas que exigiam vários usuários de água apenas para conter o ataque. Ele pode lançar chuvas de bolas de fogo ou cobrir áreas inteiras com cinzas, funcionando como uma cortina de fumaça. Além disso, ele também domina a liberação da madeira, misturando água e terra, chegando a níveis absurdos. Ele cria florestas gigantescas com flores capazes de liberar um gás que deixa os inimigos inconscientes. E quando se torna o Jinchuriki das 10 caudas, o negócio sai completamente do controle. Madara passa a usar a liberação em Yagi, liberação da tempestade, e cria feixes de energia disparados na velocidade da luz. E com o Sharingan, já que ele se mostrou ser capaz de ficar alternando entre o Sharingan e o Rinnegan, sua percepção é tão refinada que ele consegue distinguir facilmente clones do original, algo praticamente impossível para ninjas comuns. E com um simples contato visual, Madara pode colocar alvos sobre genjutsu, paralisá-los, controlá-los, copiar técnicas ou mesmo extrair informações. Foi assim que ele dominou a própria Kurama, usando a besta como invocação e até mesmo revestindo ela com o seu Susanoo. E por falar no Susanoo, o do Madara é colossal, do tamanho de montanhas, resistente o suficiente para tancar um Sho ou Dama Rasengan do Naruto, e também a força total do Haikage. Ele empunha até mesmo 4 espadas gigantes que podem ser arremessadas e controladas remotamente, destruindo montanhas como se fossem papel. Madara também domina o Izanagi, um genjutsu que literalmente reescreve a realidade, permitindo até mesmo que ele ressuscitasse após ser mortalmente ferido por Hashirama. Só que claro, tem um custo. Um dos olhos dele vai de arrasta, mas isso nem chega a ser um problema quando falamos da versão Jinchuriki, que usa muito mais poderes do Rinnegan e deixa o Sharingan um pouco de lado. E com esse doujutsu, Madara acessa a técnica dos 6 caminhos. Ele pode absorver qualquer jutsu com o caminho preta, manipular a gravidade com o caminho Deva para atrair e repelir alvos, ou mesmo criar múltiplos Shibaku Tensei, que é um poderoso jutsu de selamento que cria um núcleo gravitacional para atrair e compactar destroços da Terra, formando uma lua artificial que aprisiona o alvo, selando ele dentro de uma prisão rochosa massiva por toda a eternidade. Só que talvez a habilidade mais roubada dele são os clones do Limbo, clones que existem em outra dimensão, invisíveis e intangíveis para quase todos. Cada um deles tem o mesmo nível de poder do Madara. O detalhe é que ele pode criar 4 ao mesmo tempo, e para afetar os clones do Limbo, em Naruto os inimigos precisam do poder do sábio dos 6 caminhos, seja através do Senjutsu dos 6 caminhos, como Naruto, ou do chakra especial do Hagoromo, como Sasuke, já que eles são invisíveis para ataques normais. Só que o ápice do Madara vem quando ele desperta o Rinne Sharingan e pode lançar o Tsukuyomi infinito, aprisionando todo mundo em um genjutsu eterno. Madara ainda pode voar, usar Gododamas que desintegram tudo que tocam e mudar essas esferas como armas, projéteis, barreiras ou até um Shakujo. E bom, depois dessa lista absurda de técnicas dos dois, nessa categoria eu acho que dá um empate, porque apesar dos dois terem algumas habilidades similares quando se trata de ilusão, Aizen e Madara jogam jogos completamente diferentes. Madara vence pela quantidade e versatilidade, ele tem respostas para praticamente qualquer cenário, múltiplos elementos, clones, absorção de energia, dimensões paralelas e técnicas que apagam a matéria da existência. Aizen, por outro lado, não precisa de tudo isso. Kyuuka Suigetsu não vence pela força bruta, ela vence pelo controle absoluto da percepção. E contra Aizen, não importa quantos jutsus você tenha, se você não consegue confiar no que vê, ouve ou sente, nenhuma técnica é usada no momento certo. Fora que ele também tem a possível capacidade de continuar evoluindo em situações diferentes, que pra mim acaba empatando a categoria. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto, porque indo pra combate corpo a corpo, o Aizen é um combatente extremamente técnico em Hakuda, o estilo de luta corpo a corpo dos Shinigami. Sua maior virtude não está na força bruta, mas na eficiência absoluta. Ele costuma misturar golpes físicos com ataques de espada de forma cirúrgica, utilizando a mão livre para bloquear lâminas, desarmar oponentes e criar aberturas enquanto ataca com a outra. E dentro das suas várias demonstrações, Aizen já bloqueou espadas com as mãos nuas no meio do ataque, usou a própria arma dos inimigos contra eles e em questão de segundos conseguiu neutralizar 2 ex-capitães atacando simultaneamente de lados opostos. E em outro momento ele segurou a Shikai do Rose com uma única mão, puxou o capitão com a própria arma, prendeu o Love com a parte do chicote da espada e o cortou sem dificuldades. E tudo isso prova uma coisa: Aizen é extremamente perigoso no corpo a corpo, mas existe um detalhe importante: ele nunca mostrou técnicas físicas realmente especializadas ou voltadas exclusivamente para esse tipo de combate. O Hakuda pro Aizen funciona como um complemento estratégico, não como o foco principal do seu poder. Madara, por outro lado, é praticamente a personificação do combate físico levado a mais alto nível. Seu domínio em taijutsu é absurdo, ao ponto de lutar de igual para igual com Hashirama. Ele também foi capaz de enfrentar exércitos inteiros sozinho, derrotar milhares de oponentes com golpes diretos e lidar com ataques vindos de todas as direções sem perder a compostura. Mesmo antes de alcançar o seu auge, Madara já demonstrava reflexos, coordenação e leitura de movimentos absurdas. Com o Sharingan ativo, sua percepção aumenta ainda mais, permitindo antecipar ações, reagir instantaneamente e explorar qualquer mínima abertura. Já como o Jinchuriki das 10 caudas, Madara conseguiu enfrentar simultaneamente e trocar golpes direto com
Naruto e Sasuke, já fortalecidos pelo chakra do Hagoromo, e o mais impressionante é que ele não depende de jutsus complexos para dominar o corpo a corpo, e tudo isso é amplificado pelo Sharingan. Por isso quem vence nessa categoria é o Madara, porque o Aizen luta de forma limpa, precisa e extremamente inteligente. Ele sabe exatamente quando bloquear, quando atacar e como punir erros. Mas corpo a corpo não é o campo onde ele busca a vitória, é apenas mais uma ferramenta dentro de um arsenal muito maior. Madara, por outro lado, transforma o combate físico em seu território natural. Ele vive esse tipo de luta. Cada movimento, cada golpe e cada reação fazem parte da essência do personagem. Por isso, falando de habilidade de combate corpo a corpo pura, o Madara é simplesmente mais complexo e por isso leva essa categoria. Mas será que isso acontece também no combate armado? Aizen é um mestre absoluto em Zanjutsu, o estilo de combate com a espada dos Shinigamis, e diferente de combatentes que prolongam confrontos, o foco do Aizen simples e mortal é encerrar a luta no menor número de movimentos possíveis. Seus ataques são rápidos, precisos e executados com leitura perfeita no campo de batalha. Ele é capaz de derrotar oponentes de nível capitão com golpes únicos. Ao concentrar o peso e Heiatsu na lâmina, Aizen já demonstrou cortes limpos contra alvos extremamente resistentes, como por exemplo a Shikai do Renji, a Bankai do Komamura e até mesmo o Hierro de uma espada, que é basicamente uma pele de aço. E esse domínio fica ainda mais evidente quando o Aizen enfrenta 4 capitães do Goten 13, com 2 deles usando o Bankai, junto com 4 Vizards, sendo 3 deles de nível capitão. E assim, mesmo em desvantagem numérica absurda, ele encontra aberturas, controla o ritmo da luta e derrota praticamente todos com 1 ou 2 golpes cada. Além disso, Aizen conseguiu se defender de um Ichigo com a Bankai utilizando Máscara Hollow, e em níveis ainda mais elevados, foi capaz de trocar golpes diretamente com Yhwach, já que mesmo estando fundido com a Kyoka Suigetsu, aparentemente ele pode materializar uma espada na sua mão, o que coloca a sua habilidade com a espada em um patamar completamente fora da curva. Madara é extremamente versátil no uso de armas. Ao longo da obra, ele demonstrou domínio sobre shurikens gigantes, correntes de peso, Kusarigama e armas portáteis, além de proficiência com espada durante a Quarta Guerra Ninja Shinobi, quando enfrentou exércitos inteiros sozinho. Porém, sua arma mais emblemática é o seu Gunbai, que ele utiliza tanto defensivamente, redirecionando ataques, quanto ofensivamente, como usa como uma massa ou mangual. Porém, em sua forma de Jinchuriki, que é que está sendo analisada aqui, Madara passa a utilizar cajados semelhantes ao dos sábios dos 6 caminhos, formados a partir das Goldodamas. Esses cajados possuem propriedades absurdas, podem desintegrar alvos que não dominam energia natural e anular completamente ninjutsu ao contato. Entretanto, apesar de toda essa versatilidade e poder, o combate armado no Madara é algo simplesmente absurdo. Porém, quem vence nessa categoria é o Aizen, porque aqui o critério é claro, habilidade técnica com arma, sem considerar habilidades especiais intrínsecas a elas. Nesse cenário, Aizen se destaca com folga. Ele não luta para trocar golpes ou testar resistência, ele lê o oponente, identifica a menor falha e transforma isso em um corte decisivo e irreversível. Derrubar capitães e usuários de Bankai com um único golpe não é apenas força bruta, é domínio técnico absoluto da espada. Madara é um guerreiro completo, experiente, perigoso e extremamente versátil, porém ele não parece realmente estar especializado em uma arma específica. O seu arsenal funciona como ferramentas dentro de um conjunto maior, então por isso, na minha opinião, o Aizen leva essa categoria. Agora, no quesito velocidade, o Aizen é um mestre absoluto no Shunpo, a principal técnica de Hoho, o estilo de movimentação dos Shinigamis. Mesmo em sua forma base, sua velocidade é tão absurda que a maioria dos inimigos simplesmente não consegue acompanhá-lo, e o dano só é sentido depois. Isso fica claro quando o Aizen derrota 4 combatentes de nível capitão ao mesmo tempo, incluindo 2 mestres em Shunpo, sem que nenhum deles consiga reagir de forma eficaz. E aqui eu tô falando do Shunsui e da Soifon, 2 dos Shinigamis mais rápidos existentes. O Aizen literalmente desaparece no campo de visão dos oponentes, mesmo o Ichigo em Bankai, utilizando Máscara Hollow, que recebe um aumento de velocidade tão grande, ao ponto de criar diversas pós-imagens, ainda assim foi facilmente superado por ele. Agora, no auge absoluto, o nível sobe drasticamente. Durante a guerra final, Aizen foi capaz de acompanhar, dentro do possível, a velocidade do Yhwach, um ser que já operava em um patamar divino. Esse mesmo Yhwach conseguia reagir a golpes do Ichibe, que se movia por quilômetros em instantes, e que também era capaz de acompanhar o Ichigo final, amplamente reconhecido como o personagem mais rápido da obra. E o Madara também é extremamente rápido. Seu domínio no Shushin permite ataques tão velozes, e mesmo em forma base, ele acerta o oponente antes que qualquer reação consciente seja possível. Como Edo Tensei, Madara reagiu e resistiu a um chute da Tsunade, que foi teleportada para o campo de batalha em velocidades próximas à da luz, caindo de pé sem sofrer danos. Ele também bloqueou ataques do 4º Raikage, um dos shinobis mais rápidos da história, que era conhecido por se mover na velocidade de um raio. Já como o Jinchuriki do Jubi, Madara leva ainda mais a esse nível. Ele foi capaz de reagir ao Hiraishin do Minato, uma técnica de teleporte instantâneo, além de lidar com o Kamui do Obito, que é uma habilidade capaz de ignorar deslocamento físico tradicional. Fora que ele também foi capaz de acompanhar o Naruto e o Sasuke ao mesmo tempo. Porém, nessa categoria quem vence é o Aizen, e não me entenda errado, o Madara é absurdamente rápido, principalmente quando o assunto é tempo de reação.
reação. Ele consegue responder a movimentos instantâneos, teleporte e técnicas que ignoram o espaço. Mas existe uma diferença fundamental entre os dois. Aizen luta em um patamar onde a própria reação já não é suficiente, enquanto Madara se destaca por responder a ataques que desafiam a lógica de movimento. Aizen opera uma camada de velocidade que ultrapassa não só o deslocamento, mas também a percepção. Por isso, o critério velocidade e a vantagem fica com ele. E por fim, temos resistência e durabilidade. O Aizen não é apenas resistente, ele é imortal. Desde o momento em que se fundiu com Hogyoku, seu corpo deixou de seguir regras comuns. Isso fica evidente quando ele é atingido pela Bankai do Gin, cujo veneno dissolve e destrói as células do alvo. Mesmo assim, Aizen simplesmente se regenera e continua a evoluir. Na luta contra Ichigo, ele é literalmente partido ao meio pelo Mugetsu e ainda assim consegue se recompor. E para derrotá-lo de forma definitiva, não foi força bruta, foi necessário um selo extremamente complexo criado por Urahara. Sua imortalidade é tão absoluta que quando finalmente foi capturado, a Soul Society não conseguiu executá-lo e por isso teve que colocar a sentença de 20 mil anos de prisão. E mesmo Yhwach ignorava isso. O próprio Rei Quincy admitiu que matar o Aizen seria uma tarefa demorada, optando por evitá-lo no início da guerra final, por não poder se afastar por muito tempo dos domínios das sombras. E os feitos continuam. Após ser libertado, Aizen lança um Hadou 99 em si mesmo, tentando destruir a cadeira supressora de Reiatsu, e saiu completamente ileso. Depois, ele resiste à explosão direta da Reiatsu do Yhwach, que era tão poderosa que foi capaz de aniquilar a própria cadeira, que o próprio Aizen não conseguiu sequer arranhar. E na batalha final, ele não se abala a ter um braço arrancado, nem ao ter um buraco aberto no peito, e ainda sobreviveu ao ser engolido pela escuridão caótica do Yhwach, o que deixa implícito algo importante. Uma das poucas formas reais de acabar com ele seria absorvê-lo por completo. Já no caso do Madara, bom, nós também estamos falando de alguém imortal. Após se tornar o Jinchuriki completo dos 10 caudas, recuperar ambos os Rinegans, absorver a árvore divina e despertar o Rinne Sharingan, Madara alcança um nível de resistência simplesmente absurdo. Ele resiste a um Rasen Shuriken combinado com o Kekkei Genkai da lava, lançado por Naruto no modo Rikudou, um ataque que, assim como o veneno do Gin, afeta o alvo no nível celular, e mesmo quando é partido ao meio por Sasuke, usando uma espada feita de raio, Madara se regenera tranquilamente, e quando enfrenta o Maitogai, com os 8 portões abertos, desferindo golpes capazes de distorcer o espaço, ele novamente se regenera e continua lutando. E assim como Aizen, Madara atinge um ponto onde dano físico deixa de ser uma solução, e dentro do universo de Naruto, a única maneira real de derrotá-lo é claramente o selamento, mas não qualquer selamento, tem que ser um Rikudou Shibaku Tensei. E é por isso que nessa categoria eu também acho que é um empate, porque aqui a discussão deixa de ser sobre quem aguenta mais pancada e passa a ser sobre imortalidade. E assim, os dois têm um nível de imortalidade que seria fora da lógica dizer esse aqui é mais imortal que esse, simplesmente não faria sentido algum. Então, portanto, para mim essa categoria vai ser um empate. Então, como seria realmente o combate entre os dois? Apesar do Madara ter um número maior de golpes, os efeitos são bem equiparados se olharmos apenas para habilidades e imortalidade. A luta poderia durar eternamente devido ao poder regenerativo de ambos, porém existem fatores extremamente decisivos, e o primeiro e mais importante é o nível de poder do Aizen, que é simplesmente muito maior do que o do Madara, fora que ele ainda tem a sua capacidade evolutiva, ou seja, ele pode ficar mais forte durante o combate, e mesmo se o Madara o prender no Shibaku Tensei, seu poder pode crescer tanto ao ponto de enfraquecer os selos do Madara, já que os poderes do Aizen permitem anulação de técnica via Reiatsu, algo não demonstrado pelo Madara. Agora, no quesito ilusão, os dois estão em níveis muito próximos, ambos manipulam a percepção da realidade, então, em teoria, isso resultaria em um empate. Se o Madara for pego pela Kyoka Suigetsu, ele poderia sair da ilusão usando o Sharingan, já que as energias são equivalentes. Da mesma forma, se o Aizen for pego em um Genjutsu, ele pode se liberar usando sua Reiatsu, forçando a quebra da técnica. Ou seja, ninguém decide a luta por ilusão. Os jutsus elementares do Madara seriam equivalentes aos Hadous elementares do Aizen. Ambos têm respostas diretas e contra-ataques eficientes. O Susanoo não seria um grande problema pro Aizen também. Ele já lidou com entidades gigantescas como a Bankai do Komamura e teria respostas diretas usando técnicas como o Gori e o Temetsu, que atacam em larga escala, mesmo poderia cortar o Susanoo. Agora, um questionamento válido é sobre se as Gododamas poderiam atingir o Aizen. Bom, devido à diferença de velocidade, provavelmente não, mas se teoricamente conseguir, Aizen possui Ki-2 capazes de repelir ou desviar esses ataques, e mesmo considerando que as Gododamas anulam técnicas por conta da equivalência de energia, o Aizen ainda assim possui mobilidade, leitura de combate e opções defensivas suficientes para não ser dominado por elas. Outro ponto para se pensar é, o Tsukuyomi infinito funcionaria? Aqui entra outro ponto decisivo, tempo e velocidade. Para o Tsukuyomi infinito funcionar, Madara precisa cumprir toda uma cadeia de condições. Primeiro precisaria refletir o Rinne Sharingan na lua, e então realizar o selo específico para ativar a técnica. Embora o efeito final seja instantâneo, o processo até chegar lá não é, e contra alguém mais rápido que ele, isso vira um problema enorme, então realmente não tem como. Porém, o Madara ainda teria os clones do limbo, só que mesmo estando em outra dimensão, como as energias estão equivalentes, o Aizen poderia senti-los, e a partir daí, técnicas como Kurohitsugi entrariam em jogo. Ele poderia aprisionar os clones dentro do Kido, distorcer o espaço-tempo e eliminar todos ao mesmo tempo, sem precisar enfrentá-los individualmente. E mesmo se ele não conseguir apagar o Madara da existência, ele pode simplesmente selá-lo. Ou seja, não importa o cenário, o Aizen tem mais respostas pro Madara do que o Madara pro Aizen, fora também a diferença absurda de poder. Então sim, não tem como, Aizen versus Madara é simplesmente injusto. Mas claro, essa é apenas a minha opinião.
opinião e você pode discordar à vontade. Inclusive, eu vou gostar muito de saber o que você pensa sobre o assunto. Que agora eu vou de nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.